Oi, eu sou a Bel, bora desenhar comigo? Nesse vídeo eu resolvi desenhar um casal. E assim, eu já falei aqui que algumas das coisas que eu realmente gosto muito de desenhar é casal. São mulheres e coisas aleatórias. Então, né, eu resolvi seguir essa risca de coisas que eu realmente gosto muito. Por quê? Porque eu estou tentando evoluir meu desenho e me soltar mais. E assim, eu sinto que eu ainda fico meio travada quando eu tento criar algo 100% da minha cabeça. E eu tinha um desenho que eu tinha curtido bastante e eu resolvi me inspirar nele para fazer o meu. E vocês vão ver aí todo o passo a passo, entre aspas. E esse também é um desenho que eu resolvi digitalizar. E vocês vão ver que rolaram várias mudanças de planos no meio da ilustração. Mas foi um desenho que eu achei que ficou muito legal, além de ter sido muito gostoso de fazer. Vou até pegar ele aqui. Deixa eu ver onde eu pus. Eu achei que ficou um sketch muito bonitinho. E além disso, o digital dele também ficou muito diferente do que eu imaginava, mas por um lado também muito bacana. E é isso. Agora eu vou deixar com vocês só a minha voz. E se vocês estiverem gostando desses meus vídeos, ajuda a Mami, comenta, curte, compartilha, me segue. Enfim, eu tô tentando postar quase todos os dias aqui, porque a arte sempre foi uma paixão muito grande pra mim. E eu quero estar cada vez mais conectado com isso. E eu realmente espero um dia poder viver disso, porque é uma coisa que eu amo. E é isso. Vou deixar só a voz. Beijo. Bem, acho que já tem algumas semaninhas que esse vídeo tá matutando aqui na minha edição e eu não terminei de editar ele. Mas finalmente vim resolver isso. E durante esses dias eu tenho desenhado realmente todos os dias. E eu tenho notado uma evolução artística minha muito bacana. E realmente aquele lance a consistência, sabe? Faz a evolução. E tem sido muito legal esse processo, principalmente porque eu tenho usado materiais que eu não usava. Eu tenho usado muito guache, muito giz pastel oleoso. Eu tô amando, tanto é que eu tô com uma série de shorts aqui de pastel oleoso, porque eu tenho amado. E tanto é que o próximo vídeo vai ser sobre isso e sobre uma página do meu sketch, onde eu usei, na verdade, várias técnicas diferentes. Tipo, bem bacana mesmo. E eu tô amando isso, sabe? Eu também tô fazendo um curso sobre criatividade, um daqueles da doméstica, sabe? E assim, muito bacana. Eu tô tentando seguir as dicas. Depois eu quero trazer um vídeo sobre isso. Ideia de vídeo nunca falta, né? Tem tido muita coisa e eu tô achando legal que, mesmo que não tenha muita gente assistindo, eu tô trazendo esses vídeos porque, como eu disse, eles têm sido muito importantes pra mim. Porque eu tenho usado neles as coisas que eu sei sobre gravar vídeos, que eu adoro pôr isso em prática, edição também. E além disso, o lado das artes em si, né? E é muito bacana. Mas às vezes é meio estranho e solitário ficar falando com o microfone e com o celular. Mas, sei lá, eu fico na esperança de um dia tudo isso dar certo. Enfim, se não der certo, fica aí um registro para meus filhos assistirem quando forem velhos. A pior das hipóteses é essa. Mas eu realmente acho que o lance de eu ter me mudado pra praia e ter um contato mais distante com coisas que me faziam mal tem influenciado muito nesse lado meu de vontade, sabe? Porque hoje em dia eu sinto muita vontade de estar o tempo todo desenhando e tal. E obviamente tem alguns dias que eu me sinto sobrecarregada, porque
como eu estou desenhando todo dia, eu tenho me esforçado para gravar todo dia. Porque eu penso, na pior das hipóteses, às vezes eu posso, né, tirar algum din-din em cima disso, ou talvez alguém veja e goste do meu trabalho e queira fazer alguma coisa comigo. Então, eu tenho me esforçado muito para gravar. Só que isso às vezes mexe um pouquinho com a nossa cabeça e tal. Mas realmente tem sido bacana. Então, eu tenho me empenhado. Tenho sido uma pessoa bem empenhada. E deixa eu ver o que mais a gente pode conversar aqui. Que igual eu falei, eu acho muito doida essa parte de preencher essa lacuna do vídeo, né? Porque eu gravo tudo e depois eu tenho que ficar conversando aqui. E às vezes eu não sei muito bem o que eu quero expor exatamente. Porque hoje em dia eu tenho uma vida contida. Quando eu era mais nova, eu era uma pessoa que expunha muito minha vida, falava sobre muitas coisas que eu não deveria falar. Mas tudo bem, né? Eu era uma adolescente, mas igual quando eu tive meu filho, eu mostrava muito ele, eu não tinha um bom senso. E hoje em dia eu já evito a todo custo esse tipo de coisa. Então, são poucas coisas que eu exponho. Relacionamento mesmo não é algo que eu sou de expor, eu sou de postar foto e tal. Mas eu não gosto de expor intimidades, sabe? Então, às vezes eu fico meio sem assunto. Mas eu acho que às vezes a gente pode falar sobre livros, quem sabe? Porque eu sou uma pessoa que lê muito. E esses tempos pra trás eu me vi perdida. Ai, já que a gente fez um desenho sobre relacionamento, né? Eu me vi meio perdida. Por quê? Com esse negócio de vídeos rápidos, histórias rápidas, eu não sei se vocês viram que tem vários aplicativos de leitura. E aí são livros que as pessoas escrevem e postam lá, e é isso. E eu me vi lendo um monte de livro desses, obviamente, não pagava, porque eu sou pobre, né? E tem alguns sites por aí, assim, no mundo que tem esses livros e tal. Mas, gente, é uma literatura muito ruim. Porque eu amo histórias de romance e tal. Mas, cara, parece que a gente tem vivido um abismo, sabe? Das pessoas falando sobre relacionamentos de formas tão banais, sabe? De relacionamentos abusivos, isso e aquilo. E no final a pessoa ainda volta com um cara abusivo. Tipo, ai, tem uma melhora do nada do cara. Ou ele reconhece seu erro. Tipo, meu amigo. E geralmente é sempre assim. O cara é apaixonado por outra pessoa e essa pessoa cagou pra ele. E aí ele vai lá e se relaciona com a principal. E aí ele caga na cabeça da principal quando a outra volta. E não sei o que. E você fica assim, caralho, velho, cadê a mãe dessa pessoa pra falar vaza? Você é burra? E você lê pra passar raiva. Então, eu vou voltar o meu foco para literaturas mais centradas, igual um que eu li e eu amei muito foi Cleópatra e Frankenstein, mas eu acho que é um livro muito pesado para você ler. Assim, sabe? Você tem que não é tão um psicológico bom, porque já leva para um lado de relacionamentos abusivos e que às vezes o amor da sua vida ali não é para sua vida toda. Porque igual ela tem uma paixão avassaladora com, com o cara, só que no final das contas um faz muito mal pro outro. E... Mas eu acho que talvez seja o tipo de livro importante para adolescentes lerem, porque dá um âmbito maior pra vidinha deles, né? Porque eu vejo que muitos adolescentes se envolvem em relacionamentos absurdos e às vezes eles não sabem como conversar com os pais ou coisas do tipo e ficam vivendo aquelas situações absurdas sem saber como sair, sem, sabe, ter um norte e é muito louco. E outro ponto sobre relacionamentos que eu tenho achado muito legal hoje em dia são músicas como da Júlia Costa, que
Eu gosto muito de trap. E num dos meus vídeos eu até cheguei a falar que, tipo, se eu tivesse ouvido essas músicas na minha adolescência, talvez eu não tivesse sido tão trouxa quanto eu fui, porque a gente romantizava demais e hoje em dia a galera já tem esse pé no chão, né? Tipo, a galera das grandes mídias, né? Que fazem as mídias. Já tem essa noção de que, tipo assim, não é assim, não é só o amor, não é só falas bonitas e algumas pequenas atitudes, é todo um contexto, né? Que teve uma música, agora eu não vou lembrar qual exatamente, mas que ela falava que, tipo assim, ficar aceitando aquilo ali, sabe? Que tipo, eu vou cuidar mais de mim e tal, não vou ficar nessa, sabe? Então, é muito da hora, porque eu fico imaginando pessoas que às vezes não tem um pai ou uma mãe pra chegar e falar sobre aquilo, ouvindo essas músicas e tendo um pouquinho de noção, porque a pessoa que ela gosta, a ídola dela, ali, que canta as músicas, tá falando sobre isso, sabe? De uma forma assim, quase um tapa na cara. Então, eu acho muito legal essas coisas. E esse assunto todo veio por causa do meu desenho, que, como vocês podem ver, se tornou de manhã. E eu realmente não tava esperando que meu desenho fosse pra esse lado, mas eu tava fazendo um cara bonitinho e tal. Só que quando eu vi, eu falei, velho, não é isso que eu quero, sabe? Não tem um peso tão grande. Porque eu gosto muito desse lance do certo e do errado, do tipo assim, às vezes do errado não ser tão errado assim, sabe? Porque a gente também bota muito as coisas preto no branco. E eu penso que uma pessoa ruim às vezes não é ruim pra todo mundo, sabe? E uma pessoa boa também nunca vai ser boa pra todo mundo. E é isso. Então, um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima.